Fala galera, professor Rodrigo Bressan aqui. Estamos resolvendo a prova da UniOeste Paraná de 2013. Esse aqui foi específico para medicina. E se você não me segue nas redes sociais, me segue lá, Instagram e TikTok, Prof. André Bressan. E não esquece de se inscrever no meu canal no YouTube, fazer uma divulgaçãozinha aí e é nóis. Olha o que diz a questão número 15. Ele fala assim: uma garrafa que contém apenas ar, ela está aberta à atmosfera. Então ele passou aquele negócio de 76 centímetros de mercúrio. Se você está lembrado, gente, aquilo ali, gente, ó, 76 centímetros de mercúrio é um tipo de pressão. Então, isso aqui é a mesma coisa que uma atmosfera, tá? E ele está na condição ali de 27 graus Celsius. Ele fala assim, ó, o ar contido na garrafa é rapidamente aquecido até 927 graus Celsius. Isso pode ser facilmente realizado espalhando um pouco de álcool pela superfície interna, né? Então ele jogou álcool ali dentro, tá com fósforo, pá, ele me dá aquela queimada assim e aumenta a temperatura, né? O álcool queima e o jato é lançado para fora. A queima é tão rápida que a garrafa não chega a aquecer. Enquanto então a garrafa é fechada com uma rolha. Após esse tempo, o ar restante contido na garrafa retorna à temperatura ambiente. Daí, considerando então os gases como ideais, a pressão no interior da garrafa é atingida após a qual que é a pressão no interior da garrafa após chegar na temperatura ambiente. Então, nesse caso aqui, gente, se você observar, na parte de gases ideais, nós temos duas fórmulas, que é o PVT, essa aqui é da transformação do estado de um gás, né? Opa, 2. Ou seja, de um estado inicial para o estado final. E nós temos a equação de Clapeyron, que é do como que o gás ele se encontra naquele momento, né? RT, NRT. Daí tem os macetinhos, né? Ó. Para viver tranquilo, é preciso viver trabalhando, né? E aqui nós temos a equação de Clapeyron, que pode ser, ó, puta velha nunca rejeita tarado. Que são as coisas que a gente aprende lá no ensino médio, que às vezes ajuda a gente a decorar para a prova, né? Lembrando, gente, que é importante a gente saber o que significa essa fórmula, né? Ó, PVT é um estado inicial, né? Isso dá uma constante, né? Eu vou colocar até igual aqui, ó. Isso é igual a uma constante. Quando o gás ele se transforma, esse valor ele tem que ser mantido constante. Então, ele altera a pressão, volume e temperatura também alteram para que aquela multiplicação e divisão se permaneçam constantes, ok? E aqui é do estado do gás, naquele momento, como que ele se encontra. Daí, olha só que legal, gente. Vamos analisar o que aconteceu. Tinha um estado inicial ali, ó, que é quando ele dá a explosão. Então, perceba que quando ele dá a explosão, a pressão é a pressão atmosférica porque ele está aberto à atmosfera. Então, ele vale 66 centímetros de mercúrio. E daí, o que acontece com a temperatura? A temperatura, ela vai na casa de 927 graus Celsius. Esse é o estado inicial dessa transformação gasosa. Daí, o que ele fez? Ele vai transformar, estado final. Qual que seria o estado final disso, prof? Ó, ele vai dar uma pressão, que eu não sei, eu vou chamar de P2, certo? E ele vai fazer o quê? Ele vai chegar na temperatura ambiente, que é 27 graus Celsius. Então, a gente consegue ver que o volume da garrafa é mantido constante. Então, eu vou colocar aqui, V constante. O tipo de transformação com volume constante, gente, é chamada de isocórica, né? Então, a gente vai fazer o quê? Cortar esse V aqui da fórmula, porque a gente vai fazer PT igual a PT. E se você observar, né, ó, pressão, temperatura, pressão, temperatura. Elas são grandezas diretamente proporcionais. Se você aumenta a pressão, tem que aumentar a temperatura, né, e ele vai dar o valor constante da mesma coisa do outro lado, tá? E a gente consegue jogar isso na fórmula. Só que nós temos uma observação, preste atenção. Nesse caso aqui, gente, nós temos as unidades da parte de equação de gases. Então, eu vou colocar os tipos, né? PVT. Olha só, se você quiser, você pode utilizar a pressão em Pascal, que é o sistema internacional, ou você pode utilizar em ATM, ou nesse caso aqui, a gente vai ter a resposta em centímetros de mercúrio. Pode fazer isso. Então, se você usar as duas pressões nessa unidade, não tem problema nenhum. Daí nós temos os volumes, né? No sistema internacional é metro cúbico, né? A gente pode utilizar ainda litro, a gente pode utilizar centímetro cúbico, né? Desde que seja volume. Só que ele tem uma característica. A temperatura, ela sempre tem que ser em Kelvin, gente. Sempre.
sempre. Então, a gente tem que saber converter Celsius em Kelvin, porque senão vai dar errado tua conta, tá? Então, a gente tem que lembrar da fórmula lá, ó. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Essa é a equação de transformação de escala termométrica. E a gente vai utilizar o Celsius com o Kelvin. Então, você vai perceber que o Kelvin, gente, que é o que eu quero chegar, né? Ele vai ser o Celsius mais 273, tá? Porque se você isolar aqui, ó, você corta o 5 por 5 e passa o 273 negativo para lá positivo. Ele vai chegar nessa formulazinha aqui. E daí a gente não pode esquecer de converter. Por quê? Porque isso é uma pegadinha do teu exercício, tá? Então, cuidado com isso. Vou transformar aqui, ó. Vou somar 273 e vou somar 273 ali nas temperaturas antes de jogar na fórmula, tá? Para ficar mais fácil. Então, se você observar ali, ó, o meu valor ele é 927 mais 273. Isso vai dar, ó, a temperatura inicial 1200 Kelvin. E a temperatura final, ela vai dar 27 mais 273. Vai dar 300 Kelvin. Lembrando que Kelvin é uma unidade absoluta, não existe grau, ok? Vou só puxar isso aqui para cima para vocês. E a gente vai fazer a transformação ali, ó. P1 sobre... Opa, desculpa. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Qual que é a pressão inicial? 76. Qual que é a temperatura inicial? 1200. Qual que é a pressão final? Quero descobrir qual que é a temperatura final? Dá 300. Vou fazer a simplificação aqui, gente, ó. 300 com 1200 dá 4. Então, a pressão 2 vai ser 76 sobre 4. Isso vai dar uma bagatela de 19 centímetros de mercúrio. Opa! Mercúrio. Ok? Essa afirmativa, ela vai dar a letra C. Beleza, gente? Então, cuidado lá com as unidades. O exercício é um exercício fácil, tá? Essa coisa de transformação gasosa tem que acertar. Espero ter ajudado. Nos vemos no próximo exercício. Até mais.